Já tá gravando, eu não tinha nem percebido. Então, uma coisa que eu fico me perguntando é sobre qual a real procedência dessas criaturas classificadas como alienígenas. É, São criaturas que evidentemente não pertencem ao mesmo tipo de existência em que nós vivemos. São criaturas que levam um outro tipo de vida, têm acesso a outros tipos de tecnologias e pelo fato delas estarem nessa posição, podemos que essas criaturas têm uma compreensão da existência ampla do que a gente. Aquelas questões fundamentais de sempre é o que a Terra realmente é, qual o propósito da existência humana nesse mundo, como tudo isso surgiu, como podemos manipular a criação a nosso favor. Então, essas criaturas classificadas como alienígenas, que eles conhecem muito mais a respeito dessas perguntas do que nós seres humanos dessa realidade aqui. Eu percebo que os alienígenas eles podem ser várias coisas, podem ser criaturas existentes nessa própria realidade aqui, mas que habitam locais ainda desconhecidos da Terra, podem viver no subterrâneo, podem ser criaturas desenvolvidas em bases secretas em algum lugar remoto, porque a gente conhece muito pouco da Terra. A gente vive nas cidades e ainda tem muitas áreas desse lugar que a gente ainda não, que o ser humano não tem acesso. Tem muitas áreas assim que quando as pessoas vão uma vez ao ano, que são aqueles que um comum raramente tem acesso, como é o caso da Antártida, por exemplo. São um grupo seleto de pessoas que têm acesso a esses locais, então ainda tem muitos pontos da Terra que a gente não conhece, então pode ser que existam criaturas que vivam nesses locais, ou então em bases subterrâneas secretas, pode ser um monte de coisa, cara. Os alienígenas também podem ser viajantes do tempo, podem ser criaturas espirituais que se materializam na nossa realidade. Os OVNIs, ou até mesmo aparições de alienígenas e outros seres sobrenaturais, também podem ser emanações da própria mente humana, algo que parte do ser humano. Então, isso ainda é um negócio muito complexo, né? Principalmente o caso das materializações, porque eu percebo que as entidades espirituais, elas, em essência, elas não são aquilo com o que elas se apresentam. Porque quando elas se materializam nesse mundo, elas estão vestindo uma roupa que a humanidade forneceu a ela. Uma roupa em que um determinado grupo forneceu a ela. Então, porque assim é o único modo que eles têm de entrar nesse mundo de modo corpóreo, de modo tátil. Eles precisam de alguma mídia humana para poderem atuar aqui, porque eu tenho para mim que essas entidades espirituais, eles vivem uma vida incorpórea. Eles levam outro tipo de existência que a gente não consegue nem mensurar. E o que a gente chama é uma coisa nossa, numa outra camada da nossa própria realidade. Não é uma coisa que você experimenta após a morte, não é algo do além, não é nada disso. É algo da própria Terra, mas que está numa outra camada. Então, o mundo espiritual de onde essas entidades vêm é uma coisa completamente incognoscível pra gente. Uma coisa que a gente ainda não consegue mensurar porque a gente não tem um acesso nisso.
eu tenho pra mim que nós, enquanto seres humanos, a gente não sabe. Mas o que nós realmente somos, sabe o que é esse outro lugar, esse outro plano existencial. Porque eu percebo que nós estamos num outro lugar, porém, com o auxílio desse corpo, nós nos manifestamos aqui. Porém, o que nós realmente somos não é daqui, não é, apesar de estar conectado aqui através dessa mídia que é esse corpo, o que nós realmente somos está num outro lugar. É como se fosse um cara jogando um videogame. No jogo ele está controlando o boneco, está conectado ali, mas o que ele realmente é algo além do jogo, além daquele personagem que ele controla. Então eu percebo que, em essência, nós somos esse algo além, controlando esse avatar aqui dentro dessa simulação. Mas a gente, quando fala sobre avatar, sobre simulação, é sempre aquela coisa do virtual, do irreal. Eu falei isso no vídeo anterior, né, que a gente precisa construir uma nova linguagem para conseguir designar essas coisas, porque virtual, simulação, são coisas que remetem a algo fictício e tal, mas é tudo real. E o fato de ser uma simulação, de ser uma realidade virtual, não isenta o fato de que se eu der um tapa na minha cara, isso vai doer. Não isenta o fato de que existe um sol brilhando no céu, de que existem lugares maravilhosos na Terra, que existem coisas muito boas e muito terríveis que nós podemos experimentar aqui. Então, tudo isso possui um peso de realidade óbvio. Só que falta linguagem para a gente conseguir falar sobre isso de um modo mais adequado, né? Mas sobre os alienígenas, outra coisa que sempre me deixa intrigado é que eu fico me perguntando qual é a procedência deles e a índole deles. Eu percebo que a maioria dos ditos alienígenas, eles não pensam como ser humano, não possuem questões morais como o ser humano dessa realidade aqui possui. Eles têm outras compreensões do que seria certo e errado, justo e injusto. Isso fica muito explícito na questão das abduções. Quando eles abduzem seres humanos, existem vários relatos de que eles fazem experiências genéticas. E qual é a intenção em se abduzir um ser humano? Qual o motivo? Existe um motivo. Óbvio que eles não fazem isso por mera diversão. Os alienígenas sempre seguem algum propósito muito bem delineado. Então, qual seria o propósito, né? Um ser humano de recolher amostras do DNA, sangue. Esses dias eu estava na biblioteca lendo um livro sobre um caso ufológico que aconteceu aqui na cidade que eu moro, que é Mirassol, no interior do estado de São Paulo. E um cara foi abduzido, ele recebeu várias modificações na genética dele, de maneira que o sangue do cara mudou de cor. E outras coisas também se alteraram no corpo dele. E tudo isso foi documentado, foi analisado por ufólogos profissionais. E é um fato verídico. Esses dias eu estava até conversando com um camarada que conheceu esse cara que foi abduzido. E ele já conversou com esse cara sobre esse caso, em que ele foi levado por uma nave alienígena, onde realizaram vários experimentos com ele. E esse cara que foi abduzido passou um tempo que ele desapareceu da cidade, ninguém sabe para onde ele foi. A família dele desapareceu também. Porque
ele estava sendo alvo de muitas pesquisas, né? Muitos ufólogos estavam vindo para cá para coletar informações, saber o que aconteceu, pesquisar algo, de repente até conseguir estabelecer um contato com esses alienígenas que o abduziram. Então, não se sabe se esse sumiço desse cara foi algo que ele ficou de saco cheio disso tudo e resolveu se mandar daqui junto com a família, ou se essa foi uma jogada dos alienígenas para ocultar informações sigilosas que não poderiam vir a público. Porque a gente sabe que os alienígenas, eles fazem tudo no mais profundo segredo. Não lhes é permitido revelar qualquer tipo de informação para o ser humano. Apenas as informações mais elementares possíveis. Nada mais além disso. Então pode ser que eles tenham feito isso desaparecido com o cara, né? Levado ele para algum lugar. Vai saber o que aconteceu, né? Então, isso levanta perguntas. Por que modificar o DNA de uma pessoa? Porque quando você modifica o DNA da pessoa, essa modificação vai ser passada para as outras gerações. O cara vai ter um filho que vai nascer com um sangue azul, com modificações em sua genética, e assim vai indo. Então, é nítido que isso tem algum propósito. Agora, qual é o propósito de modificar a genética humana não se sabe, mas a gente percebe que eles vêm fazendo isso há milhares de anos. Essas evoluções que o ser humano vem tendo não é algo natural, é algo editado. O ser humano vem recebendo modificações em sua genética há milhares e milhares de anos. E essas modificações atendem a uma agenda. Modificam a genética do ser humano, algo vai acontecer na Terra, alguma nova civilização vai surgir, algum outro atualização no sistema em que demanda que um outro tipo de corpo, outro tipo de sinapses neurais, uma outra genética e consequentemente outros processos mentais, né? Outras percepções, para que atenda ao que o sistema irá exigir do ser humano. Então, eu tenho para mim que muitas das abduções visam esse negócio, né? Como por exemplo, hoje, assim, nascendo com paranormalidade, crianças que já nascem com menos dentes, que com outros corpos, né? Com um outro tipo de inteligência. E tudo isso eu percebo que são frutos das abduções, das modificações genéticas. E também dá para perceber uma contrapartida disso tudo, que é o caso das vacinas, dos alimentos modificados, dos chemtrails. No caso das vacinas, eu percebo que as vacinas são uma medida preventiva contra essa nova geração que está vindo, que é uma geração de crianças paranormais, de crianças que já chegam nesse mundo já com exemplo do sobrenatural, que já tem dons naturais de telepatia intensa, telecinese, sonhos lúcidos. Então, as vacinas que eles dão nas crianças são para gerar alguma modificação na genética ou algum outro tipo de modificação na criança para que ela fique bloqueada, para que ela tenha essas habilidades bloqueadas, porque isso pode ser perigoso para o sistema. Então, dá para perceber que existe uma guerra silenciosa acontecendo na Terra que se passa por detrás dos bastidores. O campo de batalha é detrás das cortinas, ocorre no invisível, é algo que a humanidade não consegue ver, mas quem tem
a mente um pouco mais aberta consegue sentir e perceber, detectar que existe uma guerra espiritual, digamos assim. Existe uma guerra sendo travada. E é uma guerra em que, como sempre, a humanidade é o foco principal. Quem terá o domínio da humanidade? Quem controlará a humanidade? Quem controlará a Terra? Porque controlando a humanidade você controla a Terra. Quem controlará esse mundo? Então, crianças paranormais atendem a uma determinada agenda de uma determinada força. E as vacinas, chemtrail e todas essas merda que tem aí, atendem a agenda de uma outra força que está em combate com essa outra força que eu mencionei. E os alienígenas estão no meio disso tudo fazendo o que lhes compete fazer, né? Os alienígenas da Ordem X fazem modificações para que surja uma raça de seres humanos X e os Y para que surja uma raça de seres humanos Y. Quem prevalecerá? Eu percebo que a gente está num ponto realmente de transição em que alguma das raças vai prevalecer. E a raça que prevalecer será controlada pela força que ganhará essa guerra silenciosa. E o mundo será de acordo com os desígnios dessa força vencedora da guerra. Então a gente está no meio disso tudo aí, né? E é um tempo repleto de sinais. Que quem está com os olhos abertos consegue perceber sinais em todas as coisas, cara, em todos os acontecimentos recentes da Terra, no campo da política, da economia. É um jogo de xadrez, né? Terceira Guerra Mundial, que parece que vai acontecer, que a Terceira Guerra Mundial atende uma agenda para implantar definitivamente uma nova ordem mundial. E a gente já percebe que na questão da economia, o dinheiro em papel já está sendo extinto, só será moeda digital, né, Bitcoin, essas coisas. E só vai poder fazer transações monetárias quem tiver um chip instalado no dedo. E para ter o chip você tem que se cadastrar no banco de dados, e será um governo único. Então você vai botar todos os seus dados lá, e através desse chip você será monitorado remotamente pela central de controle planetária. Ou seja, se uma pessoa, tudo o que você fizer será monitorado em todos os momentos da sua vida. Você vai no banheiro cagar, se alguém quiser saber o que você está fazendo, vai ver. Vai te localizar, vai ver que você está ali. Se você quiser largar o emprego e, sei lá, tentar um outro tipo de vida, as pessoas vão... A central de controle planetária vai perceber isso. Então, nós estamos no início dessa era, infelizmente. Então, as coisas boas que nós podemos conseguir alcançar, as coisas boas nesse mundo que ainda estão disponíveis pra gente, a gente tem que aproveitar ao máximo, aproveitá-las o quanto antes, porque em breve, até mesmo as poucas coisas boas que existem no mundo serão privadas do ser humano, né, velho? Então, enquanto há tempo, a gente tem que encontrar meios de desfrutar das coisas boas que esse mundo tem a oferecer. E sobre os alienígenas, eles podem ser infinitas coisas, né, velho? Viajantes do tempo, criaturas espirituais, seres humanos dessa própria realidade aqui, mas com outro tipo de corpo, outro tipo de tudo, de mente, de tecnologia.
E existe essa guerra espiritual sendo travada nesse mundo. E é sempre uma coisa assim, visando o domínio do mundo, né? Visando a escravidão da humanidade. Dificilmente acontece algo que seja a favor da humanidade. É sempre algo visando a escravidão da humanidade. Como eu posso otimizar a escravidão da humanidade? Como eu posso aprimorar o aprisionamento humano? Infelizmente nesse mundo é sempre assim. Mas isso é um bom sinal que a gente está entrando nesse tempo. Porque isso já mostra que Jesus está voltando. Que está muito perto o retorno de Jesus. E quando ele voltar, tudo isso será extinto, tudo isso vai deixar de existir. E haverá um novo céu, uma nova terra, um novo tipo de humanidade vivendo nesse mundo que é maravilhoso. Mas que nós fomos privados de desfrutar desse mundo maravilhoso que Deus criou especialmente para nós seres humanos. Isso é o que é o mais irônico, velho. É que a vida humana era para ser algo completamente diferente disso que nós vivemos aí. Mas é isso aí. Jesus vai voltar e haverá uma nova Jerusalém acontecendo aqui nesse mundo. Que as pessoas vão viver uma vida muito mais interessante, muito mais elevada do que essa vida que foi colocada aí. E os alienígenas, nós finalmente compreenderemos o que eles realmente são e qual é o papel deles em meio a toda essa criação aqui, né? Bom, então é isso aí. Falou!